Santo, 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 santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, e a terra inteira, como sempre e para sempre, está cheia da sua glória. Glória a Deus, graças a Deus. Muito boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga. Glória a Deus. É um enorme e grande prazer, como sempre, da parte do Senhor Jesus e do Espírito Santo do Senhor, que eu venho até a vocês nesta última semana do segundo mês do ano 2023, do mês de fevereiro, partilhar da parte do Espírito Santo uma mensagem forte, uma mensagem poderosa aqui. O Espírito Santo ele me iluminou durante esses dias. Eu, quando recebi a mensagem da parte do Espírito Santo, eu fiquei impactado, porque são aquele tipo de mensagens que eu também posso me incluir por dentro. Mas eu louvo a Deus por essa mensagem, porque é bem verdade que essa é a vontade de Deus, que o Evangelho de Cristo Jesus ele seja sempre pregado em demonstração de espírito e de poder. Todas as vezes que nós desejamos, buscamos e gastamos tempos em querer conhecer a Deus, Deus ele se manifesta para nós e ele então nos revela os seus mistérios. É bem verdade, meu amigo, minha amiga, aqui a vontade de Deus é que as pessoas se salvem, as pessoas se arrependam dos seus pecados, se convertam, aceitam a Cristo Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida e tomam a decisão de seguir o caminho de Deus até a eternidade. Mas a realidade de hoje é que as pessoas elas estão cada vez mais longe de Deus por escolha pessoal. Haja visto que o ser humano de hoje, do ser humano, ele é muito duro no que diz respeito à pregação do Evangelho. Mas se Deus ele me levantou como missionário e se Deus ele tem levantado muitos homens e muitas as mulheres de Deus, é porque Deus ele quer e ele acredita que existe um grande número de pessoas que ainda serão salvas através da pregação do Evangelho. A minha missão como missionário é obedecer à vocação divina que Deus ele me deu há mais de 15, 16 anos. E louvo a Deus por esse ministério que Ele me deu. Até, no entanto, o Senhor ele abriu essas portas das redes sociais para eu poder exercer o ministério que Ele me deu. Mas eu creio, se há vontade do Senhor, num futuro por vir, Deus ele irá me dar o privilégio de pregar em público, se essa for a vontade do Senhor. Também quero dizer para você, meu amigo, minha amiga, não hesite em fazer comentário, em dar likes, em pedir oração, ajuda em oração. Se você está passando por algum problema difícil, me manda mensagens, vamos juntos orar e assim então Deus ele irá de fazer o milagre acontecer. Glória a Deus. Também não se esqueça, meu amigo, minha amiga, de se inscrever no canal que o Senhor Jesus tem nos dado já caminho de 1 ano e meio, o canal que Deus me levou a criar no YouTube. Se você quiser ouvir a mensagem por completo, porque tem mensagens que não estão completamente completas, mas tem o YouTube, você entra no meu canal que Deus me levou a criar, que o nome é Inocêncio Walter One. Se inscreva lá, dá like, faça comentário, partilha, vamos juntos ganhar almas para o reino de Deus. Glória a Deus. Feche os olhos, eu vou fazer a oração, em seguida vamos ouvir essa mensagem poderosa que Deus ele tem para nós nesta última semana do segundo mês do ano de 2023, o mês de fevereiro. Feche os olhos, vou fazer a oração em nome do Senhor Jesus. Santo, 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 santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, como sempre, e a terra inteira ela está cheia da sua glória. Senhor Jesus, eu te louvo e te agradeço por este preciso momento, Senhor Deus, que pela sua infinita graça, compaixão e misericórdia, o Senhor me dá o privilégio de ser um vaso nas tuas mãos, para que o Senhor possa falar por intermédio de mim, a fim com que almas elas possam ouvir a pregação de evangelhos, vidas possam ser salvas, possam ser libertas do poder de Satanás, que tem deixado muitas pessoas com a vida completamente destruída.
Mas Espírito Santo, a tua palavra ela declara dizendo que foi para isso que o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras de Satanás. Senhor Jesus, usa-me neste preciso momento. Toma a direção, Santo Deus, desse momento, desses minutos que o Senhor estará falando por intermédio de mim. É bem verdade, Senhor Jesus, que o Senhor declarou dizendo o seguinte, que vós não tendes necessidade de falar, mas quando vier o outro Consolador, o Espírito Santo, ele vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito e vos ensinará todas as coisas que vos será necessário para falar. Espírito Santo, fale por intermédio de mim, Santo Deus, que a minha matéria humana ela possa ser reduzida a nada e que o teu poder ele possa se manifestar, Santo Deus. O Senhor é o Deus grande e terrível que guardas o concerto, a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus santos mandamentos. O Senhor é o Deus que visita a iniquidade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração, tanto daqueles que te amam, como também daqueles que te aborrecem. Espírito Santo do Senhor Jesus, que o Senhor possa, meu Deus, nesse preciso momento, libertar essa pessoa que se encontra cativa, essa que se encontra oprimida, essa que se encontra, meu Deus, talvez doente num leito de um hospital, que ela seja curada. Santo Deus, liberta esse que é endemoniado, esse que é lunático, liberta, Senhor Deus, que essa pregação que o Senhor falar por intermédio de mim possa salvar, possa ter essa pessoa do engano. É o que eu lhe peço e lhe agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E levanta em meio das mãos aos seus e peço para que o Senhor repreenda todos os principados, todas as potestades, todas as setas malignas de Satanás que têm trabalhado no âmbito de fazer com que essa pessoa não entenda nada. Que esses espíritos sejam repreendidos na autoridade que é no nome do Senhor Jesus e que a tua palavra possa fazer a obra na vida dessa pessoa. É o que eu lhe peço, só tenho que louvar e lhe agradecer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diga comigo, glória a Deus, amém, graças a Deus. Vamos no que interessa, a palavra do Senhor, glória a Deus. Para este dia, a palavra que o Senhor Jesus Ele tem para nós, glória a Deus, está no primeiro livro da Antiga Aliança, no primeiro livro escrito por Moisés da parte de Deus, o livro de Gênesis, glória a Deus. Gênesis capítulo de número 6, aqui o tema está marcado a corrupção do gênero humano, versículo de número 3, Deus falando, diz o texto sagrado. Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. E as próximas palavras que nós vamos ouvir, que são as últimas, glória a Deus, está no Novo Testamento, na segunda epístola do apóstolo Paulo ao seu filho na fé, Timóteo. Segunda carta de Paulo aos Timóteos, deixa eu achar aqui, glória a Deus, está depois de Gálatas, Éfeso, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, glória a Deus, achamos, glória a Deus. Segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 1, 2, 3 até o versículo 4 que interessa, diz o texto sagrado. Paulo falando para o seu filho na fé, Timóteo. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Glória a Deus, e que o Espírito Santo fale por mim, glória a Deus. Para este dia, o tema da mensagem que
o Espírito Santo tem para nós é sobre a extrema corrupção e os dias difíceis nos últimos dias. Vamos entender o contexto desse tema. Nós lemos algo interessante no livro de Gênesis, no capítulo 6, versículo de número 3. Algo interessante aconteceu, vamos voltar na história. A raça humana ela tinha se corrompido, porque o tema do capítulo 6 é a corrupção do gênero humano. O que é que levou missionário a acontecer esse episódio? Foi exatamente no período que os filhos de Deus, entre aspas, essa palavra, os filhos de Deus, faz referência aos anjos decaídos, ou seja, aqueles anjos que haviam se rebelado contra Deus junto com Lúcifer, e eles caíram nos mares, e alguns deles caíram na terra. Haja visto que a terra, antes de Deus ele criar a terra e dar para ela, para o homem dominar, ela era um conservatório de anjos. E esses anjos, alguns deles, depois de se rebelaram para Deus, Deus ele havia aprisionado, e outros eles estavam sobre os mares. E esses anjos que estavam sobre os mares, muitos deles vieram cair aqui nessa terra. E quando eles chegaram aqui na terra, eles ensinaram as ciências, as culturas nos seres humanos. Ensinaram os homens a todas as ciências que existem, como a astronomia, a astrologia, geográfico e etc, etc, filosofia e várias ciências. Mas missionário, como é que você sabe disso? Existe um livro de um homem de Deus chamado o Enoque. Tudo isso que você está ouvindo, meu amigo, minha amiga, está registrado no livro apócrifo de Enoque. Você pode ter acesso, como é muito difícil se alcançar. Hoje é muito difícil ter esse produto em várias livrarias evangélicas. Você pode está disponibilizado em áudio no YouTube. E no livro de Enoque fala sobre esses anjos que se rebelaram, que eram os filhos de Deus. E eles ensinaram aquilo que eles haviam aprendido nos céus para os homens, mas de uma maneira errada. E por causa deles ensinaram os homens a fazerem armas, a se pintarem, a serem belos, a fazerem muitas coisas. E o que aconteceu, missionário? Os homens, eles se tornaram maus, eles se tornaram ruins, porque a raça humana, ela se desviou completamente de Deus. E nós lemos no versículo 3 algo interessante, que Deus, quando ele havia aqueles anjos caídos, eles haviam ensinado os seres humanos a fabricarem arma que é para se matarem, ensinaram as mulheres a serem mais vaidosas, a serem mais bonitas, a se pintarem, que é para no fim se tornarem completamente presunçosas. O que é que Deus fez? Deus quando viu que o ser humano ele estava completamente desviado dos seus caminhos, Deus falou algo interessante no versículo 3, dizendo o seguinte: olha, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. Por causa da maldade que havia se multiplicado, da extrema corrupção da raça humana na antiga aliança, Deus se propôs em destruir a terra naquele tempo. Já naquele tempo Deus havia destruído com dilúvio. E Deus disse algo interessante: o meu espírito não agirá para sempre no homem. E Deus havia reduzido o tempo escasso de vida do ser humano na terra em 120 anos. A palavra carnal que Deus fala, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. A palavra carne, no grego significa sarche, que traduzindo no português fala, o significado é a natureza pecaminosa do homem. A natureza pecaminosa do ser humano, que a índole do ser humano que leva o ser humano a ser um ser humano ruim, a palavra de Deus define como carne. É por isso que Deus utiliza esse termo que carnal. Deus fala: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. Por que, missionário? Porque o Espírito de Deus, meu amigo, minha amiga, ele é santo.
O Espírito de Deus, ele só pode agir, o Espírito Santo, ele só pode agir dentro do ser humano quando este passa pelo processo da regeneração e da conversão que é realizado no novo nascimento. E nós lemos algo interessante na segunda epístola do grande homem de Deus, o apóstolo Paulo, que ele escreveu a Timóteo, na sua segunda epístola, no capítulo de número 3. A carta de Paulo a Timóteo, ele escreveu como as outras demais cartas. Ele escreveu no ano 66 depois de Cristo, porque a palavra de Deus ela declara no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, versículo 28, no capítulo 28, versículo 30, 28, 30 e 31, fala que o apóstolo Paulo ele estava preso em Roma e naquela época, no ano 66, deixaram o apóstolo ele alugar uma casa. Ele tinha alugado uma casa que ele ficou lá preso durante 2 anos. Na casa onde ele tinha alugado, que ele estava preso, que ele não poderia sair porque ele era vigiado pelos soldados romanos. Ele recebia muitas visitas de muitos irmãos da fé em Cristo Jesus, de várias cidades da Ásia Antiga. E nesses 2 anos, o apóstolo Paulo ele escreveu 14 cartas, 14 epístolas. E dentre essas epístolas, nós temos a segunda epístola que ele escreve para Timóteo. É bem verdade, segundo a história, ele escreveu essa segunda epístola quando ele viu que os anos dele, os tempos dele de vida aqui na terra, estava aqui para terminar, porque o apóstolo Paulo ele foi assassinado pelo exército romano, lhe cortaram a cabeça. Mas no capítulo de número 3 que nos interessa, Deus, através do apóstolo Paulo, ele faz uma definição do que é a geração atual, do que os homens iriam se tornar nos últimos dias, fazendo referência a este presente século, a esta presente geração que nós vivemos. E ele define várias categorias de temperamento, de comportamento, de personalidades do que é o ser humano hoje. Eu vou começar, meu amigo, minha amiga, vamos começar sobre uma dessas personalidades, ver o que é que o ser humano se tornou hoje, que segundo ele aqui nessa epístola, ele fala de 18 personalidades do que é o ser humano hoje, mas existem mais personalidades negativas do que o ser humano optou em ser, uma vez que o ser humano ele não quer tomar a decisão de servir a Deus, de obedecer a Deus, de prestar culto a Deus, de ver uma vida de obediência a Deus. Segundo o ser humano, eles acham, as pessoas elas preferem viver segundo a sua índole, aquilo que elas acham melhor. Mas só que tem uma coisa, meu amigo, minha amiga, olha, Deus ele fez o ser humano, e Deus fazendo o ser humano, Deus ele deu ao homem a vida. Nós iremos prestar contas a Deus no dia do juízo. Deus irá te pedir contas tanto da tua vida como da minha vida, dos nossos atos e das nossas ações. Nós seremos julgados pelo próprio Deus. Mas vamos no que interessa. No capítulo de número 3 da segunda epístola do apóstolo Paulo, no versículo 1 até o versículo 4, ele cita 18 personalidades do que é as pessoas hoje, seja do sexo masculino como do sexo feminino. Ele começa dizendo o seguinte para Timóteo: olha, sabe porém isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois haverá homens amantes de si mesmo. O que é isso, missionário? Eu fui pesquisar o significado dessa palavra, o que é ser uma pessoa amante de si mesmo. A pessoa que é amante de si mesmo, meu amigo, minha amiga, é aquela pessoa que só pensa em si, que só fala de si o tempo todo. Para essas pessoas que são amantes de si mesma, são aquelas pessoas que ela, no meio das outras pessoas, ela se considera sempre superior, ela se considera sempre melhor, ela se considera sempre a pessoa que, aonde ela chegar, o nome dela tem que ser mais falado do que o nome de todos. E se ela não estiver naquele ambiente,
aquele ambiente não irá de ser agradável. Quando nós temos esse tipo de pensamento, nós passamos a ser pessoas amantes de si mesmo. Sem sombra de dúvida, meu amigo, minha amiga, segundo Deus, isso é um erro, isso é um problema de personalidade. Porque o ser humano, meu amigo, minha amiga, o ser humano, ele é limitado. Deus nos fez com as nossas limitações e com os nossos complexos. E sendo amante de si mesmo, nós nos colocamos na posição de pensar que nós somos, como posso explicar, indispensáveis. Quem te falou, meu amigo, minha amiga, que nós somos indispensáveis? Olha, sabe o que a Bíblia fala? Sabe o que a Bíblia compara o ser humano, a nossa vida? A palavra de Deus nos compara como a Eva do campo, que hoje passa e amanhã já não existe mais. E tem vários textos que o ser humano ele é comparado como pó, como barro. Sabe por quê? Porque Deus ele fez o corpo do ser humano, Deus fez o ser humano, o corpo do ser humano no barro. A alma, o fôlego de vida saiu de dentro de Deus. Quem você pensa que você é? Quem você pensa que você é, meu amigo, minha amiga? Então, ser amante de si mesmo é um erro grave de personalidade. E o segundo erro de personalidade, é por isso que Deus falou que o Espírito dele não pode agir no ser humano, porque o ser humano ele é carnal. Se nós tiver esses defeitos graves, nós nunca vamos poder experimentar a presença de Deus, porque o Espírito de Deus ele é santo e ele habita entre os contritos e abatidos de espírito. O segundo defeito de personalidade que o apóstolo Paulo ele fala para o seu filho na fé, Timóteo, ele fala: olha, sabe porém que nos últimos dias haverá homens amantes de si mesmo, presunçosos. O que é uma pessoa presunçosa, missionário? Uma pessoa presunçosa é idêntico a ser amante de si mesmo, porque a pessoa presunçosa é a pessoa que se acha que é a mais importante, que é a mais inteligente, que ela é a única que sabe das coisas, que o nível que ele está ninguém pode atingir porque ele é indispensável. É quase a mesma definição de ser amante de si mesmo, presunçosos, avarentos. Essa palavra avarento vem de avareza. O que é avareza, missionário? A avareza, meu amigo, minha amiga, é o amor ao dinheiro. E é exatamente isso, um dos graves erros da personalidade que nós vivemos hoje, no mundo de hoje, que as pessoas são avarentas, as pessoas são amantes ou donas. Por causa do dinheiro, seja homens, seja mulheres, estão a perder a dignidade, estão a vender o seu corpo. Homens e mulheres que vendem o seu corpo e publicam nas redes sociais a vida que estão a levar. Quando você e eu, a gente se vende, que é para qualquer coisa na vida, que é para matar alguém, que é para conseguir benefício, porque para as mulheres elas preferem vender o seu órgão genital no intuito de querer conseguir algo que ela precisa, seja pagar aluguel, seja comprar uma casa, seja conseguir seja para se alimentar, ou seja, quando a pessoa ela passa a ser uma pessoa avarenta, ela perde toda a sua dignidade. E existem muitos homens e muitas mulheres, hoje eu ouvi isso da boca de muitas pessoas nas redes sociais que dizem que sem o dinheiro não vive. Quem te falou, meu amigo, minha amiga, que Deus ele fez o ser humano que é para ser preso a um metal que os homens criaram, que é para poder comprar, que é para poder vender. Mas sabe por que as pessoas se tornaram assim? Por causa da avareza, por causa do amor ao dinheiro. Quando o coração do ser humano ele é carnal, então a avareza passa a dominar o ser humano. E não para aí. Avarentos, amantes de si mesmo, presunçosos, avarentos, soberbo. O que é uma pessoa soberba, missionário? O soberbo, sabe o que é um soberbo? É aquela pessoa que pensa que ele é dona do mundo. É aquela pessoa que pensa que o mundo gira em torno de si. É aquela pessoa que ele é mais do que todos. Ele é que decide, sem ele as pessoas não podem vir. Quem te falou, meu amigo, minha amiga? Quem te falou? Olha, a soberba foi o pecado que derrubou Lúcifer.
Porque ele pensou que ele poderia ser maior do que Deus. Olha, Deus, meu amigo, minha amiga, Deus, ele não reparte a sua glória com ninguém. Deus, ele declarou dizendo o seguinte, que a mim, a glória de Deus, ele não reparte com ninguém. Deus, ele não reparte a sua glória com ninguém, meu amigo, minha amiga. Ele declarou dizendo o seguinte, olha, ainda antes que houvesse dia eu era, e não há ninguém que possa livrar alguém das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Meu amigo, minha amiga, ninguém pode impedir de Deus de operar. Por isso, você que é soberbo, que pensa que você é dono do mundo, meu amigo, minha amiga, esse é um defeito grave de personalidade que irá de te levar à condenação inferna, chamada inferno. E o próximo defeito de personalidade, meu amigo, minha amiga, ele fala aqui, desobediente aos pais, desobediente ao pai e à mãe. Olha, um dos mandamentos que faz parte dos 2 mandamentos que Deus ele falou que é para permitir longevidade, muitos anos de vida aqui na terra, seja para o homem, para a mulher, é a obediência aos pais. Deus ele falou, olha, nos 10 mandamentos, olha, honra o teu pai e a tua mãe, para que tudo te vai bem e que você possa viver dias prolongados aqui na terra. E tem algo interessante no Evangelho de Lucas, que fala a respeito de Cristo quando era criança. Tem algo interessante, diz o texto sagrado que, no Evangelho de Lucas, que Jesus era sujeito aos seus pais. Tem muitos homens, tem muitas mulheres que estão a morrer cedo, que não estão a conseguir se realizar na vida, porque não são obedientes aos seus pais. Olha, a desobediência aos pais é um pecado grave. É um pecado que o próprio Deus te condena. Porque se você não tiver, meu amigo, meu amigo, a bênção do teu pai, a bênção da tua mãe na tua vida, a tua vida não irá te dar certo. Tem muitos homens, tem muitas mulheres que estão com a vida completamente bloqueada porque não querem obedecer aos seus pais. Aquilo que os conselhos que os seus pais lhes dão, não prestam atenção. Por isso estão com a vida completamente complicada. A desobediência aos pais é um pecado grave que no livro de Deuteronômio diz que quando havia um filho rebelde que não queria, que faltava respeito no pai e na mãe, a sanção era o apedrejamento. Está entendendo, meu amigo, minha amiga, o que a desobediência faz? Mas é isso que o apóstolo Paulo falou para o seu filho na fé, Timóteo, que os homens nos últimos dias serão desobedientes aos pais e mães. E fala mais, ingratos. O que é ingratidão? É aquela pessoa que se esquece com muita facilidade do bem que ela recebe na vida, seja da parte de Deus como da parte das pessoas. Olha, a ingratidão é um pecado que Deus ele abomina. Deus ele abomina principalmente quando, porque a ingratidão era um dos símbolos dos pecados que o povo de Israel cometia. Deus, ele quando fazia milagre na vida do povo, depois de um tempo eles se esqueciam e se inclinavam diretamente à idolatria. Viravam as costas para Deus e se inclinavam aos ídolos pagãos, a Dramaleque, a Moloque, a deuses pagãos como Marduk, e todos os deuses pagãos, seja dos egípcios como da Mesopotâmia antiga. Ou seja, Deus ele abomina a ingratidão. A ingratidão. Tem muitas pessoas que são ingratas, que receberam bem de muitas pessoas, seja por parte de familiares, seja por parte de colegas de trabalho, mas só lhe fazem bem, as pessoas com muita facilidade, elas se esquecem. A ingratidão é um defeito grave de personalidade. E não termina mais aí, fala de blasfemos, ingratidão e profanos. O que é profanar, missionário? A profanação, sabe o que é profanação, meu amigo, minha amiga? É faltar respeito a uma figura, a profanação é misturar o que é santo com aquilo que não é santo. É você pegar aquilo que é de Deus e misturar com aquilo que não é de Deus, como aconteceu na história do rei Belsazar, mencionado
no livro de Daniel, no capítulo de número 5, quando aquele rei ele foi elegido, no meio da festa, no meio da prostituição que ele estava a comemorar o seu reinado, ele mandou irem buscar os utensílios sagrados que haviam sido separados para Deus, que é para ele, que é para, junto com as suas mulheres, beberem vinho nas taças que eram reservadas, que era para o templo, para Deus. Isso é profanação. Pegar o que é de Deus e a pessoa usar, sujar e pecar com aquilo que é santo. Deus matou esse rei por ele ter cometido esse pecado. Então a profanação, meu amigo, minha amiga, é pecado. O que é santo, não se mistura com aquilo que é sujo. E tem muitas pessoas que são assim, tem muitas pessoas que, sem temor, pegam as coisas que são de Deus e elas usam que para pecarem com elas. Se você é um profano, meu amigo, minha amiga, se você não se converter, a ira de Deus irá descer sobre você. E continua, diz no versículo 3 que sem afeto natural. O que é ser uma pessoa missionária sem afeto natural? É aquela pessoa que não tem sentimento de compaixão para com seu próximo. A pessoa vê o outro a sofrer, ela tem condições de ajudar, mas a pessoa não ajuda. A pessoa não estende a mão, a pessoa não é liberal. Isso é falta de afeto. É falta de afeto natural, é falta de amor ao próximo. Deus ele abomina as pessoas que se comportam dessa maneira, que infelizmente é a fotografia da geração atual que nós vivemos. Sem afeto natural. E diz mais, irreconciliáveis. Na Almeida Corrigida fala de pessoas que sem amor para os familiares. Ou seja, são aqueles homens, é a presente geração, homens abandonando famílias, deixando as mulheres atiradas aí com os filhos, que não se preocupam em cuidar do seu lar. Olha, meu amigo, minha amiga, a palavra de Deus diz que se alguém não tem cuidado dos seus, negou a fé, e é pior do que um infiel. Sem a fé, Deus ele, quando ele fez a família, ele colocou a figura do pai e colocou a figura da mãe. O homem, meu amigo, minha amiga, ele é o sacerdote da casa. A mulher, ela é a companheira do sacerdote. Deus não fez a mulher para cuidar sozinho da família, apesar que nós estamos num tempo que as mulheres namoradas, às vezes, quando acontece o divórcio ou quando acontece a falta de entendimento, elas preferem ficar com os filhos, cuidar os filhos da maneira, mas Deus, ele não quer assim. Essa não é a vontade de Deus. Deus, ele quer que tanto o homem como a mulher cuidem dos seus filhos, porque a criança, meu amigo, minha amiga, ela precisa tanto da figura paterna do pai como da figura materna da mãe. Sabe por que existe hoje no mundo de hoje muitas mulheres com problema do coração? Porque a mulher ela não foi feita para tomar todas as decisões da casa. Tem decisões, quem toma a decisão final da casa é o homem. Porque o homem é um sacerdote da casa. Se você é, meu amigo, minha amiga, casado ou você é chefe de família e você se separou, a ira de Deus irá descer sobre você. Porque você construíste uma família, você tem filho, Deus ele te colocou na incumbência de você ser o líder do seu lar, cuidar bem dos seus filhos e amar a sua esposa. E você como mulher, Deus ele te colocou como companheira do sacerdote e você tem que aprender a respeitar o seu marido. Porque as mulheres, a maioria das mulheres hoje em dia, elas não querem se submeter à autoridade do marido. Olha, a palavra de Deus na Epístola aos Efésios fala que o homem é o cabeça da casa e a mulher, ela a mulher, o homem é o cabeça, a mulher, ela é o corpo, ela se submete. Sabe qual é a relação entre marido e mulher, segundo a palavra de Deus? É a mesma relação entre Cristo e a igreja. Não é que o homem ele seja um ditador, tem que humilhar a mulher. Nada disso, não é isso que a palavra de Deus ela ensina. A palavra de Deus ela ensina que o homem tem que amar a sua esposa e a mulher tem que respeitar o seu marido.
É isso que a palavra de Deus ela ensina, porque muitas mulheres que não conhecem a palavra de Deus, elas não conseguem entender que na Bíblia a cana é mais dura para o homem do que para a mulher. Mas a palavra de Deus ela não fala que a palavra de Deus ela não fala que a mulher tem que se entregar para o homem. Absolutamente não. A palavra de Deus ela fala que o homem ele tem que se entregar pela mulher que amou, ou seja, se for necessário o homem morrer pela mulher que ele ama, ele tem que morrer. É isso que a palavra de Deus ela ensina de relacionamento entre homem e mulher. Mas sabe por que muitas mulheres não conseguem se submeter aos homens? E sabe por que muitos homens não conseguem amar as suas esposas? Porque não conhecem a Cristo. Porque não têm um encontro com Cristo, nem tão pouco com a palavra de Deus. Porque, meu amigo, minha amiga, os melhores homens e as melhores mulheres são aqueles que seguem a palavra de Deus. Você está com a vida, rapariga, completamente complicada, e você, homem, está com a vida completamente destruída. Você não conhece Cristo. As suas decisões são dirigidas em base dos seus impulsos. Você não tem um conhecimento da palavra de Deus. Você tenta dirigir a tua família segundo as tuas filosofias, segundo aquilo que você aprende nas novelas, nas redes sociais, nos filmes. Mas, meu amigo, minha amiga, não existe melhor manual de comportamento humano do que a Bíblia Sagrada. Você quer aprender a ser um melhor homem, uma melhor mulher? Conheça a palavra de Deus, lê a Bíblia Sagrada. Você vai encontrar tudo o que você precisa, seja a nível psicológico, emocional, sentimental, tudo o que você precisa. Se você se humilhar diante de Deus e buscar todo o coração e ler a palavra do Senhor, você será um ser humano completamente transformado. O próximo defeito de personalidade que o apóstolo Paulo ele fala, blasfemo. Sabe o que é blasfema, meu amigo, minha amiga? Ofensa contra Deus, ofensa a uma divindade. Olha, tem um episódio no Evangelho de João, quando Cristo ele estava a falar com os fariseus, ele falou antes que Abraão existisse, eu sou. Queriam lhe apedrejar. Mas antes, Cristo ele estava a lhe chamar nomes. Estava a lhe chamar de Beelzebub, que significa Deus das moscas. Estava a lhe chamar um monte de nomes, até o ponto que eles chegaram ao ponto de querer ofender o Espírito Santo. E Cristo ele disse algo interessante, olha. Toda ofensa que os homens falarem, lhes será perdoado. Mas a blasfema contra o Espírito Santo, contra Deus Pai, contra Deus Filho, contra Deus Espírito Santo, não terá perdão nem nessa geração, nem no porvir. A blasfema é um pecado imperdoável diante de Deus. E hoje nós vivemos num tempo que as pessoas blasfemam, as pessoas pegam o nome de Cristo, as pessoas ficam a usar, que é para pecarem, que é para se divertir. Ora, Deus ele irá de te castigar, meu amigo, minha amiga, se você é uma pessoa blasfema. Mas tudo isso porque as pessoas são carnais, as pessoas não conhecem a Cristo, é porque as pessoas são blasfemos e blasfemas. E o próximo defeito de personalidade, essa aqui então é o que mais se vê com maior naturalidade, que diante dos olhos das pessoas que não conhecem a palavra de Deus se tornou algo normal. Incontinentes. Incontinente é o que está mencionado na Bíblia que eu tenho, nessa que eu tenho na primeira, na revista atualizada, mas na corrigida tem um significado correto que é imorais. Sabe o que é imoralidade, meu amigo? Sabe o que é ser uma pessoa, sabe o que é ser um homem moral, uma mulher moral? É a pessoa que é sensual, que todo tipo de conversa é sexo. O seu estilo de vida é sexo. E hoje nas redes sociais existem muitas raparigas se divertindo, saindo da boca delas imoralidade, falando de sexo o tempo todo, fazendo piadas imorais, usando a genitália masculina, a genitália feminina, que é para criar piadas, que é para criar assuntos que é para a plateia aplaudir. Os imorais, meu amigo, minha amiga, não herdarão o reino de Deus. Olha,
A punição para os imorais, você rapaz, você rapariga que fica o tempo todo se divertindo nas redes sociais, exibindo o teu corpo, se exibindo com as curvas que você tem, usando a genitália masculina, feminina, que é para criar piadas, que é para atacar outras, que é para dar risada. Olha, o melhor lugar para você é o inferno, é o lago de fogo se você não se converter. Os imorais não herdarão o reino de Deus. E a imoralidade era um pecado que era cometido muito em Roma. Até algo que me veio na mente, que o Espírito Santo ele me trouxe na mente, que os romanos eles não simplesmente eram imorais, eles eram amorais, ou seja, eles faziam além da imoralidade, porque eles praticavam o estupro coletivo, a homossexualidade, todo tipo de pecado da área sexual. As pessoas de Roma do ano 66 eles praticavam. E a imoralidade é algo que hoje essa geração, a juventude tem praticado muito. As conversas, seja das raparigas, é completamente imorais. Entra no TikTok, entra no Facebook, entra, você vai ver raparigas só falando de sexo o tempo todo. Se você não se converter, se você continuar nessa prática de ser uma mulher imoral, um homem imoral, o inferno te espera. O chicote de Deus te espera. A imoralidade é um defeito de personalidade que as pessoas optaram como um estilo de vida. E o próximo defeito de personalidade é ser afeto para com os bons. O que é isso, missionário? Por exemplo, alguém trabalhador, alguém dando duro, alguém é um funcionário correto, ele respeita os seus horários de trabalho, ele cumpre a sua obrigação, mas tem muitos lugares que não reconhecem os funcionários que trabalham e pagam para eles miséria. Um salário mais baixo do que o salário mínimo. Isso é falta de afeto para com os bons. Deus, ele condena essa prática. Mas tudo isso porque as pessoas não querem Deus. Então as pessoas vejam apenas o seu semelhante como um produto, como uma mão de obra que pode simplesmente explorar. Quando não precisar, a pessoa joga fora. Deus, ele irá te castigar. As pessoas têm que ser tratadas, meu amigo, minha amiga, com valor, com dignidade, com respeito. As pessoas, por não terem Deus no coração, então as pessoas não conseguem amar o seu próximo como a si mesmo. O próximo defeito de personalidade, traidores. Não, até ainda falta um. O próximo defeito de personalidade é cruéis. Sabe o que é ser uma pessoa cruel? É uma pessoa homicida, é uma pessoa bárbara, é uma pessoa que mata e não tem sentimento no coração. E nós vivemos num tempo que as pessoas estão a matar muitas pessoas estão a matar gente. As pessoas, por falta de ter Deus no coração, as pessoas estão a matar os seus semelhantes como se estivesse a matar barata. Isso é ser uma pessoa cruel. Você está a assassinar a vida, você não tem nenhum pingo de sentimento no coração. Isso tudo porque as pessoas são carnais. Por as pessoas serem carnais, elas se tornaram bárbaras, homicidas, cruéis e sem afeto natural no coração. O homicídio é um pecado grave. É um pecado grave. Deus, ele não fez um ser para assassinar outro. E eu, quando falo do homicídio, quando falo de crueldade, posso também incluir aqui a pedofilia, que é a morte contra o indefeso, contra o mais fraco, contra o feito que não pode se defender. Isso é crueldade, isso é abominação aos olhos de Deus. E o próximo defeito de personalidade são traidores. O que é ser uma pessoa traidora, missionário? Isso é uma coisa que se vê no mundo inteiro. Você conhece as pessoas começam a te fazer confiança, as pessoas começam a gostar de você, mas quando você vê que já não tem mais nada que essa pessoa pode me oferecer, o que muitos traem, abandonam aquelas pessoas. Isso acontece muito, principalmente em relacionamento entre homens e mulheres que não se amam, que só estão aí simplesmente por interesse. Quando ele vê, esse homem já não pode mais me oferecer nada, vou lhe abandonar, vou ficar com outro que pode me oferecer coisa melhor e vice-versa.
Isso é um problema de pressão, isso é um problema de personalidade, isso é um problema de caráter. E o próximo defeito de personalidade é caluniadores. Sabe o que é caluniar, meu amigo, minha amiga? Falar mal de pessoas que não mereciam ser falar nada. Olha, tem um episódio no livro de Atos dos Apóstolos que quando os fariseus eles queriam matar o apóstolo Paulo, eles contrataram mulheres honestas que é para caluniar Paulo, que é para falarem mal dele, mulheres honestas, falarem mal dele de algo que não era parte da sua personalidade. O caluniador, a calúnia como suborno, pessoas que se vendem para tentar te prejudicar ou para prejudicar alguém que não merecia ser vítima. Isso é um problema de personalidade, meu amigo, minha amiga. A calúnia é um problema de personalidade. E o penúltimo defeito de personalidade que o apóstolo Paulo menciona na segunda epístola: obstinados. Sabe o que é ser uma pessoa obstinada, meu amigo, minha amiga? É uma pessoa teimosa. É uma pessoa que persiste o tempo todo no erro. E a obstinação era um dos pecados graves que o povo de Israel tinha cometido no passado, porque eles eram idólatras. Deus várias vezes havia dito que é para eles não se curvarem diante dos ídolos. Mas eles, como eram teimosos, eles persistiam em adorar ídolos. A teimosia, que se chama obstinação, é um problema grave de personalidade que, infelizmente, essa geração ela herdou da antiga geração. A obstinação Deus ele abomina. Deus ele abomina porque foi um pecado que o rei Saul ele cometeu. Ele fez algo que ele não deveria fazer, que não era da competência do rei, oferecer sacrifício, algo que somente o profeta Samuel estava apto para fazer, ele fez porque ele era teimoso. Samuel disse para ele: não faça nada, espera eu chegar o dia marcado e eu vou oferecer sacrifício, Deus irá lhe dar vitória a vocês sobre os amonitas. Mas o que o rei Saul ele fez? Ele viu que o tempo estava a passar e que Samuel não chegava. O que ele fez? Precipitadamente ele pegou, mandou ir buscar um novilho, um cordeiro e ofereceu. E Samuel disse que, olha, Deus ele te rejeitou porque o Senhor tem mais prazer em que se obedeça a sua palavra do que se oferecer sacrifício. A obstinação é um pecado que essa geração herdou. As pessoas estão doentes, as pessoas estão, por exemplo, a pessoa tem câncer, a pessoa tem tumor, a pessoa tem doenças graves. Vou pegar, por exemplo, a pessoa que tem diabetes. Ela tem diabetes e o médico lhe disse: olha, você tem que parar de consumir açúcar. Você tem que parar de consumir alimentos que têm muito açúcar. Mas a pessoa não quer ouvir, a pessoa está sempre insistindo no mesmo erro. Como também as pessoas que têm cancro. O cancro, se você não sabe, é resultado do fumo, do cigarro. Mas o que as pessoas fazem? O que essa presente geração ela faz? Ela herdou a obstinação. São teimosos, estão sempre a destruir o seu corpo, que é templo do Espírito Santo, ingerindo o fumo. A obstinação Deus ele abomina, meu amigo, minha amiga. Esse é um pecado que essa geração ela herdou, é um defeito de caráter que essa geração herdou, que as gerações passadas elas já realizavam, elas já exerciam. E o último problema, defeito de personalidade: mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus. O que é isso, missionário? É o espírito de distração. O que mais essa geração ela quer é ver uma vida de distração, uma vida de diversão. E eu, quando falo de mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus, tudo aquilo que dá prazer nas suas pessoas se tornaram amigas. Eu vou resumir, estou a me referir vou começar primeiro esse que é o que mais a juventude ela é amiga, das festas. As festas, meu amigo, minha amiga, é um prazer que normalmente que tinha que ser feito no momento certo, na hora certa.
Porque a palavra de Deus ela fala de festas do povo de Deus que era exercida, que era feita no momento exato. Mas só que essa geração, ela abusa desse prazer. Ela abusa desse prazer. Principalmente a juventude que todo final de semana está em festas. O tempo todo, todas as semanas, todos os finais de semana, as pessoas têm festas, as pessoas estão sempre em ambientes de festas, de bebidas, de músicas. Esse é um erro grave que essa geração herdou, que se chama amigo do prazer. Quando você e eu, meu amigo, minha amiga, a gente começa a abusar do prazer, a usufruir daquilo que tem que ser feito no momento certo, de maneira exagerada, isso é um erro, isso é um pecado muito grave. E para além das festas, outra coisa que as pessoas têm abusado muito, para além das festas, é o sexo, que eu já mencionei passado. Então, tudo aquilo que nós abusamos, tudo aquilo que as pessoas fazem, que as pessoas tentam buscar prazer para preencher, para dar satisfação, é abominação. É abominação. Por esse motivo que Deus ele falou que, olha, o meu espírito não agirá para sempre no homem, porque esse é carnal. Esse é carnal. E se você está me ouvindo, meu amigo, minha amiga, não só para além das festas, também posso se referir, por exemplo, do cigarro que as pessoas abusam, das bebidas alcoólicas, ou seja, de tudo aquilo que vai te prejudicar, que vai prejudicar o teu estado mental, sentimental, emocional, a sua vida. Qual é o resultado, missionário, para as pessoas que têm esses defeitos? Olha, tenho duas notícias. Primeiro vou começar com a notícia positiva. É bem verdade, meu amigo, minha amiga, que Deus ele declarou que o homem ele é carnal. E que o Espírito não poderia agir para sempre no homem. Deus ele havia reduzido a idade do tempo de existência do ser humano aqui nesse planeta a 120 anos. Mas quando a pessoa toma a decisão de se arrepender dos seus pecados e aceitar a Cristo Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida, quando a pessoa toma a decisão de ver uma vida de renúncia, o que é isso, missionário? Você parar de fazer aquilo que dá na cabeça, aquilo que dá na telha, e obedecer à palavra de Deus. Então, esses defeitos de personalidade que tanto você como eu também, porque a mensagem não é só para você, também para mim, que a gente está sujeito a cair em tentação, eles passam a ser mortificados, porque tudo isso é da natureza pecaminosa que nós herdamos de Adão. Mas tudo pode ser mudado quando nós tomamos a decisão de se voltar para Cristo Jesus e de ver uma vida para Deus. Essa é a primeira boa notícia. Se você quer, se eu quero que esses defeitos de personalidade que Deus, através do apóstolo Paulo, que Deus ele havia dado um binóculo espiritual e mostrou para o apóstolo Paulo que ele escreveu e enviou para a fé no seu filho Timóteo, o que é que o ser humano seria hoje, que é exatamente a geração de hoje. Para esses defeitos serem mortificados, a gente tem que tomar a cruz. A gente tem que renunciar, tem que pegar a nossa cruz e diariamente seguir a Cristo. Quando você, meu amigo, toma a decisão de ver uma vida para Deus, uma vida de oração, quando você toma a decisão de orar, que é o relacionamento com Deus, de ter uma vida de diálogo, de conversa com Deus diária, de ler a Bíblia Sagrada, de obedecer à palavra de Deus, o teu caráter, o meu caráter, passa a ser moldado. As pessoas estão com problemas de personalidade, as pessoas não estão conseguindo vencer esses problemas. Por quê? Porque isso é um problema da nossa natureza, que só pode ser vencido se nós se arrepender dos nossos pecados, aceitar a Cristo Jesus como único Senhor Salvador da nossa vida e viver uma vida de obediência, de santidade para Deus. De santidade para Deus. Olha, ser cristão, meu amigo, minha amiga, não é para todos. É por isso que Cristo ele falou que apertado é a porta, estreito é o caminho que conduz à vida eterna. E poucos conseguem entrar. Sabe quem são esses poucos? São aquelas pessoas que entenderam que tem que se submeter. A vida com Deus, a vida cristã, meu amigo, minha amiga, é uma vida
dinâmica. É uma vida que tem que ser praticada todos os dias. Todos os dias você tem que ter, todos os dias você tem que ser santo. Todos os dias você tem que orar. Todos os dias você tem que ler a Bíblia. Todos os dias você tem que controlar a tua língua. Todos os dias você tem que pensar antes de falar. Todos os dias você tem que amar as pessoas como a ti mesma. Todos os dias você tem que ser sincero. Todos os dias você tem que ser honesto. Esse é um exercício que a maioria não consegue. Mas só tem uma maneira de eu e você conseguir. Era uma vida de comunhão com Deus, uma vida de compromisso com Deus. Se você não quer que esse defeito de personalidade que você ouviste aqui, que é a geração de hoje, porque os dias de hoje, meu amigo, minha amiga, são dias difíceis, são dias trabalhosos, são dias que é difícil ser santo, é difícil ser correto, é difícil ser puro, é difícil ser limpo, é difícil controlar a língua. Você não quer que essa praga aconteça contigo e comigo, meu amigo, minha amiga. Nós temos que nos prontificar em ver uma vida de pureza, de santidade para Deus. De santidade para Deus. Olha, o maior problema que as pessoas têm, seja homem como mulher, os maiores problemas, meu amigo, minha amiga, que as pessoas têm origem no seu caráter. Eu vou tocar num assunto que o Espírito Santo me trouxe. Por exemplo, por que é que muitos homens e muitas mulheres não estão conseguindo se completar na vida sentimental? Por que é que existe tantos homens solteiros, tantas mulheres solteiras, ou pessoas que ficam em relacionamento, mas depois se tornam provisório, porque durante o tempo as pessoas se separam? Sabe por quê? A resposta é muito simples. Problema de caráter. Eu quando falo problema de caráter, são esses problemas, esses defeitos de caráter que tanto você e eu, a gente está sujeito. E só tem uma maneira de nós vencer esses problemas aqui de caráter. É ter uma vida de compromisso com Deus. É ter uma vida de santidade. Se você e eu, se você não tomar a decisão, se você quiser permanecer com todos esses defeitos que Deus levou o apóstolo Paulo a mencionar na segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 3, porque aqui ele fala 18, ele fala que sabe, porém, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, pois haverá homens amantes de si mesmo, presunçosos, avarentos, soberbos, desobedientes aos pais, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, incontinentes, blasfemadores, caluniadores, avarentos, sem afeto para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Esses são os problemas, esses são os defeitos que tanto você como eu, a gente está sujeito a ter. Mas só que toma a decisão, quando você se volta para Cristo, você toma a decisão de ver uma vida para Cristo, esses todos os defeitos que você ouviste aqui, eles são enterrados. Eles são enterrados. Por isso, meu amigo, minha amiga, toma a decisão de se voltar para Cristo Jesus, porque tem muitas pessoas que estão no inferno a sofrer, que têm todos esses defeitos, ou que têm esses defeitos. Porque esses defeitos que vocês ouvistem, esses problemas que você ouviste, essas falhas, esses erros graves de personalidade, tem muita gente no inferno com esses erros. E nós, meu amigo, minha amiga, nós não estamos ilesos disso. Nós podemos ser vítimas disso. Mas só tem uma maneira de nós escapar. É nós se voltar para Cristo e tomar a decisão de ver uma vida para Deus. Espero que essa palavra que o Espírito Santo me iluminou para partilhar com você sobre a extrema corrupção e os dias difíceis nos últimos dias, porque a corrupção ela é extrema, é tão extrema que esse defeito, meu amigo, minha amiga, ele está notório, está visível, que o próprio Deus ele disse que, olha, enquanto o ser humano ser carnal, permanecer nesse extremo, o Espírito de Deus não pode agir, porque o Espírito de Deus ele é santo. E quando só o ser humano se convertendo dos seus pecados é que esses defeitos que são grandes, que são graves, eles saem da nossa vida. Glória a Deus. Que use essa palavra que Deus falou tanto para você como para mim, para nos elevar a fazer um exame de nós mesmos e ver que tipo de pessoas nós somos, que se somos pessoas que amam a Deus ou somos pessoas que têm esse defeito e que persistem em viver dessa maneira, porque o melhor estilo de vida, meu amigo, minha amiga, é ao lado do Senhor Jesus Cristo.
Vou fazer a oração e que o Espírito Santo ele possa nos ajudar a não ser vítima desses defeitos de personalidade. Feche os olhos em nome do Senhor Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, Espírito Santo, o Senhor declara através da boca do apóstolo Paulo que sabe, porém, isso que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, porque haverá homens amantes de si mesmo, presunçosos, avarentos, soberbos, desobedientes aos pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, profanos, ingratos, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo de desprazer do que amigo de Deus. Senhor Jesus, é bem verdade, meu Pai, que isso é uma definição perfeita do que as pessoas hoje, nesse mundo moderno, nessa presente geração. Mas a tua palavra, ela declara dizendo o seguinte, que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus as suas orações e sararei a sua terra. Senhor Jesus, nos ajuda a nos humilhar todos os dias. Nos ajuda a orar, nos ajuda a se converter dos nossos maus caminhos, Senhor Deus. E que o Senhor faça acontecer o milagre do novo nascimento na nossa mente, no nosso coração, na nossa vida. Que nós possamos ser, Santo Deus, pessoas melhores. Que essas pragas, que esses defeitos de personalidade, eles possam permanecer mortificados. A tua palavra ela declara dizendo que o Filho do Homem veio buscar e salvar aqueles que se encontram perdidos. Senhor Jesus, faça a obra da regeneração na vida dessa pessoa e na minha vida. E nos ajuda a ser cristão todos os dias, Senhor Deus. E perseverar até o fim e guardar a palavra da tua paciência no nosso coração para não pecar contra ti. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diga comigo, glória a Deus, amém. Graças a Deus. Obrigado, meu amigo, minha amiga, por me ouvires. Conforme eu falei, a mensagem ela não é minha. A mensagem ela simplesmente ela é uma iluminação do Espírito Santo que você viu que eu partilhei com vocês. É aquilo que eu falei, meu amigo, meu amigo. Quanto mais perto a gente estiver de Deus, se a gente for regular numa vida de oração, numa vida de leitura da Bíblia Sagrada, palavra de Deus não vai faltar, mensagem não vai faltar. Sabe quando é que um homem ou uma mulher já não tem mais nada de Deus para falar? Quando ele está longe de Deus. Quando ele está afastado de Deus, quando ele não ora mais, não lê a Bíblia mais, então não tem mais nada de Deus para falar. Mas quando o homem ele está sempre perto de Deus, revelação de Deus, pregação do Evangelho, iluminação divina, vai se ter sempre para se partilhar e para se compartilhar. Por isso eu oro a Deus que você venha para aqui, que você venha para o Evangelho. Enquanto Deus me dá fôlego, enquanto Deus me dá força, que o Espírito Santo possa usar a minha vida para ajudar você e muitas pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Tenha uma boa semana. Deus abençoe você, a tua família. Vamos obedecer a palavra de Deus e ver uma vida de santidade todos os dias. Deus abençoe a todos vocês. Um forte abraço a todos. Tenha uma boa semana. Até a próxima. Em nome do Senhor Jesus. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Deus abençoe vocês. Até a próxima. Tchau.